Pois para mim falar assim, jogadores que não ficarão no Goiás, é difícil a gente apontar, porque cada técnico pensa de um jeito, a diretoria, mas uma lista que eu vejo muito necessária, esses 5 jogadores, na minha avaliação não tem motivo nenhum de seguir na serrinha, o Everton, Johnny Lucas, Luiz Henrique, Vinícius e também o Getúlio, tá? Não há motivo algum. Por que eu não estendi essa lista de obrigação de dispensas a outros jogadores? Porque eu acredito que ainda, por se tratar desse momento da temporada, podem ser opções no banco de reservas, como por exemplo, talvez o Edu, talvez o Sidmar, talvez o Hélio, tá? Mas se fosse para colocar, você vai contratar um novo time, aí eu dispensaria uma lista aí de 15, 20 jogadores tranquilamente, né? Eu ia mais ou menos nessa linha aqui, o Everton, Edu, Sidmar, Martinreia, o Natan por empréstimo, Ian Lucas, Luiz Henrique, Mateuzinho, o Wellington, Ivan Torres, Johnny Lucas, Vinícius, Alano, Getúlio e o Brenner Herculano. Isso se fosse para fazer uma reformulação completa, o que não acredito que vai acontecer no Goiás e eu nem o faria nesse momento da temporada. Volto a dizer, para ser titular, por exemplo, o Edu não serve, o Ian Souto também não, mas para ser um reserva na Série B, ok, dá para quebrar o galho. O Ivan Torres é o camisa 10 que o Goiás precisa? Não, mas para ser um reserva, um jogador para composição do elenco na Série B, pode se recuperar na competição. Da mesma forma, por exemplo, o Martinreia. Então, se a gente estivesse falando de uma mudança de temporada, saindo de 2024 para 2025, eu faria assim essa lista. Até 20 jogadores. Né? Outros empréstimos provavelmente acontecerão, como por exemplo do centroavante Denzel, do Wendel também ponta esquerda, do Vitinho, o próprio Natan Melo pode ser emprestado, o Xavier lateral esquerdo, são possibilidades. Tá? Então nesse momento eu trabalharia mais ou menos com essa lista aí de 5 jogadores que não agregam e têm salários altos. O Everton, Johnny Lucas, Luiz Henrique, Vinícius e também o Getúlio. Pode colocar nessa lista também alguns que estão queimados com a torcida, como por exemplo o Alano, apesar que acho que o Alano para a Série B pode ser um reserva sim, mas o Goiás ele tem esse defeito, né? Aqueles jogadores que o torcedor acha que pode ser um reserva, ok, ele pega e quer colocar o camarada como titular e como a solução. E o Alano, o Vinícius, o Getúlio, esses caras não são solução em lugar nenhum. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa lista, esta necessidade de contratações. Se fosse para mim citar aqui, eu traria mais um zagueiro canhoto, mais um segundo volante, mais um camisa 10, ponta esquerda, ponta direita e mais um centroavante. Tá? Eu iria basicamente nessa lista, sem jogador aposta, sem destaque do campeonato, sei lá, sergipano. Não, são jogadores caros, nível Mauro Mendes, nível Patrick, por exemplo, que foi especulado recentemente. É daí pra frente, porque se o Goiás, a Série B não é um bicho papão, mas o Goiás não tem um time nem sequer para competir. Com esse time o Goiás corre sérios riscos. Eu não achava, tá? Achava que esse time ia ficar aí na 14ª, esse time de hoje jogando, mas vendo um pouco mais, um time que não faz gol em ninguém, esse time do Goiás seria assim rebaixado sem grandes problemas. Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desse assunto. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esses novos, ou pelo menos um, diretor de futebol do Goiás e alguns nomes que estão em pauta no Verdão até o presente momento. Segundo informações do André Rodrigues, o Goiás deve buscar primeiro um diretor de futebol e depois um técnico, o que acerta sim, na minha humilde opinião, porque o Goiás ele precisa ter uma cara, um sentido de procura, né? Você pode contratar primeiro um técnico e depois um diretor de futebol que não encaixe as duas linhas de pensamento e consequentemente o trabalho. Tá? Então o Goiás deve seguir essa linha, contratar primeiro um diretor, depois o técnico e consequentemente os jogadores. Segundo o Periquito Brisado, há uma insatisfação dos conselheiros do Goiás com o Luciano Paciello, porque ele estaria, digamos, omitindo a verdade nas suas entrevistas coletivas, quando diz, por exemplo, em relação ao Mauro Mendes, ao técnico Zé Ricardo, que teria chegado a um comum acordo, e o Zé Ricardo acabou desmentindo isso em nota publicada pela sua assessoria. Da mesma forma também sobre o Mauro Mendes, que teve sim a votação e o CEO, o Luciano Paciello, acabou não falando isso na coletiva. Tá? Então, segundo informações do Periquito Brisado, há sim um descontentamento, né, com estas pequenas mentiras, ou grandes, enfim, do Luciano Paciello em entrevista. Não tem como a gente confirmar nada, tá? Mas eu vejo um problema muito maior em hierarquia do Goiás, em medo de confirmar algo, do que propriamente de ser tendencioso ou malacioso, tá? Acho que isso no Goiás é regra nos últimos anos.
Sobre os nomes, tá? Eu quero trazer aqui para vocês. Segundo o André Rodrigues, outro nome que agrada no presente momento a diretoria do Goiás é o diretor de futebol, o Rodrigo Pestana. O Rodrigo que já tem passagens pelo Cruzeiro, Vitória, CSA, Figueirense. Eu não consegui achar ao certo aqui todos os seus trabalhos, tá? Mas pelo menos uma aba aqui que eu achei da Abex Futebol. Ele trabalhou por último no Deportivo São Carlense e no Oliveira de Portugal, fazendo essa função de executivo de futebol. Em novembro de 2023, a princípio ele ainda está empregado por lá, tá? Aqui no Brasil ele fez um trabalho no Guarani entre julho de 2022 a junho de 2023, também na Série B do Brasileirão, e no Vitória entre abril de 2022 e junho daquele mesmo ano, fazendo a remontagem do elenco para a Série C, que acabou conquistando o acesso. Eu gosto do Rodrigo Pestana, não acho assim um nome uau, que espetacular, que camarada fora da curva, não é, tá? Mas é um nome que conhece sim a Série B do Campeonato Brasileiro, tendo condições mais favoráveis financeiramente falando do que nos últimos clubes que ele trabalhou, como por exemplo, né, o Goiás nessa situação que ele está hoje financeiramente falando, ele dá mais condições para você montar um elenco do que o Vitória de 2022, do que o Guarani do ano passado, do que o Cruzeiro de 2021, do que, por exemplo, o Coritiba, né? Ele conseguiu o acesso na Série B de 2019. É um cara que conhece pelo menos a competição, tá? Olhando por esse prisma. Sobre as suas principais conquistas, o Rodrigo Pestana, nessa função de diretor de futebol, ele conseguiu 2 acessos da Série C para a Série B, 3 da Série B para a Série A, né? Isso da Série B. 2008 pelo Barueri, 2012 pelo Criciúma, naquela Série B junto com o Goiás, 2013 com o Figueirense, 2017 com o Paraná e 2019 com o Coritiba. Dá para ver que, por exemplo, em montagens de elenco, acho que o Coritiba de 2019 era um pouquinho mais fraco, mas, por exemplo, o Figueirense de 2013, um bom time, o Paraná em 2017, excelente, né? O Paraná naquele ano, acho que ficou na 3ª colocação, o Criciúma de 2012 também, muito bom. E em 2022 ele saiu um pouco mais cedo, né, pelo Vitória. Ele acabou deixando o clube em junho, mas acabou subindo também, posteriormente, para a 2ª divisão do futebol brasileiro. Então é um nome que está disponível, né? Igual eu falei, eu não consegui confirmar se ele está ainda trabalhando nesse clube, o Oliveira de Portugal, porque não acho informação nenhuma, é uma coisa de louco. O jogador se encontra tudo. Agora, diretor de futebol, alguns têm a aba no Ogol, outros no Transfermarkt, mas desse do Rodrigo Pestana, eu só achei na Abex Futebol. Mostra que é o seguinte, de novembro de 2023 até hoje, atual, ele está no Oliveira de Portugal e no Grêmio Desportivo São Carlense, não sei se fazendo integração entre os dois clubes, tá? Eu gosto, tá? Acho que seria um nome um pouco mais experiente do que o Agnello Gonçalves, um nome que todo mundo questionou, né? O Agnello na sua coletiva falou que aqui no Brasil subestimam muito os profissionais da base, concordo. Mas se o cara nunca teve essa missão de fazer um elenco profissional, por que o Goiás tem que dar a chance logo, talvez um dos seus anos mais decisivos da história recente? Então não concordo de forma alguma com a contratação do Agnello Gonçalves. Também não concordo em jogar só a responsabilidade sobre ele, sendo que a gente sabe quem segura essa grana no Goiás. Da mesma forma, não demitir o Agnello, tá? Pode parecer contraditório, mas se o Goiás começar a trocar de diretor de futebol, igual troca de cueca e de técnico, aí a coisa vai ficar ainda pior, tá? Então pode deixar a sua opinião a respeito desse assunto. Acharia um nome ok, tá? Um técnico experiente, um diretor experiente, enfim, passagens também por grandes clubes aqui no futebol brasileiro, tá ok, tá? Não vejo como desespero não. Acho que das opções, por exemplo, se fosse para começar a temporada, seria muito melhor o Pestana do que, por exemplo, o Agnello Gonçalves, em termos de experiência, de conhecer também esse ambiente difícil que é a Série B do